pessoas em desenvolvimento do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu me chamo Laura Oliveira e trago para vocês reflexões sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. E gente, hoje é um dia que eu precisava gravar aqui, né, para vocês aqui pro YouTube, porém é um dia que eu precisava estar mais quietinha, mais na minha. Então eu decidi unir o útil ao agradável, né? Porque gravar aqui pro YouTube é uma coisa que eu gosto muito de conversar com vocês, compartilhar boas ideias, compartilhar coisas, né, pra ajudar vocês mesmo no dia a dia de vocês e tudo mais. E com isso, né, eu fui refletindo sobre a questão da solitude, né? Sobre a gente apreciar a nossa presença, respeitar também o nosso momento, porque essa semana foi uma semana, assim, que aconteceu bastante coisa, né? Coisas assim que exigem bastante de um psicológico maduro, de um psicológico que saiba dar boas respostas. E pra gente conseguir dar boas respostas, né, para situações que nos acontecem, a gente precisa estar bem conosco mesmo, mas também respeitar o nosso tempo de processar as emoções, né? Então eu tô nesse processo aí de processar tudo que me aconteceu essa semana. E eu acredito, né, que o mais importante de tudo seja colocar Deus no centro, né? Porque é Ele que vai norteando as decisões que nós vamos tomando, norteando os acontecimentos. Porque no fim, gente, a gente não tem controle sobre nada. O controle de tudo está nas mãos de Deus. Até aquilo que a gente acha que está saindo do nosso controle, na verdade não está saindo do controle de Deus, né? Ele está tudo sob o olhar de Deus e Ele não perde o controle sobre a nossa vida. Então eu acredito que nesse processo, né, da gente lidar com situações difíceis, eu acho que o que consegue, né, o que consegue manter assim a gente firme mesmo, essa esperança, né, que a gente tem em Deus, é acreditar que Ele está conosco e a partir daí a gente conseguir ir organizando as coisas, né, e colocando o que é possível em ordem e aquilo que não é possível que a gente coloque em ordem e tudo mais, confiar que Deus fará, né. Hoje é um domingo, já fui à Santa Missa. Hoje agora eu tô em casa, decidi tirar esse tempinho pra gravar pra vocês. Tinha algumas coisas pra mim fazer hoje, né, alguns compromissos sociais, porém eu acabei dizendo não pra esses compromissos porque eu entendi esse meu tempo de estar sozinha e processar aquilo, né, que eu preciso, as minhas emoções. E deixo isso como dica pra vocês também, né, porque muitas vezes a gente precisa desse tempo, mas aí a gente acaba saindo, acaba indo fazer outras coisas, se ocupando demais e não processa aquilo que a gente tá sentindo. Claro, né, que cada pessoa enfrenta os seus dilemas da vida, né, de uma forma diferente. Mas eu acredito que, no geral, gente, isso vale pra todo mundo, né? Tirar um tempo para processar as emoções, pra entender o que se passa dentro de si é muito importante, né? Porque senão a gente acaba atropelando o que a gente sente, acaba atropelando, né, as situações, e a gente não consegue, acaba dando respostas não tão positivas para aquilo que está nos acontecendo, sabe? Porque pra gente dar essa resposta, né, positiva para as coisas que nos acontecem, a gente precisa estar consciente de quem nós somos, do que realmente são as possibilidades, do que realmente é possível. E é isso. Bom, então eu vou trazer vocês comigo no dia de hoje, vou mostrar aí o que eu vou fazer pra vocês e espero que de alguma forma isso inspire também você na sua rotina e na sua vida. Gente, eu aproveitei, troquei de roupa porque tava muito quente. Na verdade, de manhã, quando eu levantei, tava um pouquinho frio, sabe? Aí, porque eu tava de manga comprida. Aí, depois, começou a fazer calor, daí eu tirei. Coloquei uma roupa mais levinha pra ficar em casa, sabe? Hoje eu tô naquele dia de CPF inútil. Bom, quase inútil, né? Porque, tipo assim, tirei pra descansar mesmo hoje, sabe? Mas pra descansar a cabeça. Então, uma coisa que me ajuda a descansar, gente, é fazer os meus hobbies, sabe? Por exemplo, eu amo gravar pro YouTube, gosto de editar as minhas coisas, então eu tô aproveitando, né, esse dia pra fazer isso. Porque ontem foi sábado, né? Então eu dei uma geralzona na casa, varri, passei pano, lavei banheiro, então, tipo, dei um pega mesmo, sabe? Só que casa, gente, é assim, né? Tá sempre suja. Hoje, gente, já tá cheio de poeira de novo. Então, eu tenho pet em casa também. Isso ajuda, sabe? A deixar, tipo assim, sempre ter que limpar. Só que, tipo, não fica encucada com isso, não. Porque se a gente ficar encucada com essas coisas, gente, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente nunca vai ter tempo, assim, de dar andamento em outras coisas, né? E isso é uma questão muito importante da gente saber separar também. De ter dias, momentos pra fazer cada coisa, porque é que nem eu sempre falo, coisa de casa sempre tem. Você sempre vai ter roupa pra lavar, passar, casa pra limpar, porque casa é assim, você limpa, daqui a 5 minutos tá suja de novo, né? Então, tipo assim, eu tô treinando, né, a minha cabeça pra aceitar algumas coisas, né, quando, tipo,
casa suja, por exemplo, não dá pra ficar toda hora com a vassoura na mão. Então, deixar dias, né, determinados pra fazer cada tipo de coisa. E aí, hoje, né, eu já tava querendo fazer isso, sabe, gente, há um tempo atrás, de tipo assim, ó, fazer tudo que eu tenho que fazer durante a semana e aí deixar o domingo mesmo pra, tipo, fazer o que eu quiser, sabe, o que me desse na telha. E graças a Deus, esse final de semana deu certo, apesar de todas as situações, né, que me ocorreram, deu certo. Então, eu tô aproveitando aqui pra editar meus vídeos, pra trabalhar um pouquinho, e é isso. Gente, tá um dia tão bonito, tão bonito. Eu tava ali, né, trabalhando e tudo mais. E aí eu olhei aqui pela janela da varanda, que dia gostoso. Tá um solzão lindo, maravilhoso. E bem aqui na minha varanda tem uma árvore, assim, sabe, um espaço verde, né? E aí ficam muitos passarinhos ali, eu fico cantando, eu fico escutando eles cantar, gente, que delícia, dá uma sensação de tranquilidade, de paz, sabe? Eu gosto muito. E aí, como também tá na hora, né, de eu tirar um momento pra oração, aí eu já sentei aqui, né, de frente com a minha varanda pra ficar olhando esse céu lindo, contemplando a natureza e aproveitar e tirar um momento com Deus também. Inclusive, né, eu vou rezar o Terço da Misericórdia agora, não sei se vocês conhecem, né, Histórias da Misericórdia, mas tem esse livro aqui, né, que é o Diário de Santa Faustina. Inclusive, eu já fiz até uma novena lá no meu canal, né, no meu canal não, perdão, lá no meu Instagram, sobre a Divina Misericórdia, mas resumidamente, né, Santa Faustina, ela era uma santa que tinha muita proximidade com Jesus, né, que o via e tudo mais, e ela trouxe essa evolução, né, a Divina Misericórdia, onde Jesus foi mostrando para ela, né, as orações, instruindo e tudo mais, e daí foi se propagando, né, o terço da Divina Misericórdia, e é um terço que é muito bom, principalmente, né, para as pessoas ali em situação de agonia, né, seja ela física, espiritual, enfim, de qualquer ordem, porque foi uma promessa de Jesus, né, que ele traria alívio para essas almas. Então, eu tenho algumas coisas para colocar em oração e vou rezar esse terço da misericórdia. Então, se você tem alguém aí na sua casa, ou que você conhece que tá enfermo, ou passa por alguma dificuldade, né, muito profunda, que você veja assim, nossa, sem solução, recorra à misericórdia de Jesus, né? A gente nunca pode esquecer. Inclusive, uma das frases que Jesus falou a Santa Faustina, que a misericórdia, né, era a última tábua de salvação que ele dava para a humanidade, porque realmente, gente, Jesus é muito misericordioso, né, ele sempre quer o nosso bem, ele sempre espera que a gente se arrependa dos nossos erros, dos nossos pecados, e que a gente sempre tenha isso em mente e na consciência, sabe, que não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do seu erro, Jesus, ele sempre tá com as mãos estendidas, né, para nos acolher, para nos ajudar. Então, que esse vídeo, né, também traga essa mensagem pra você, que você não tenha medo de se aproximar de Jesus, porque ele é amor, ele é misericórdia, e eu tenho certeza que a partir do momento que você se arrependeu, ele já te perdoou e tá com o coração aberto pra te receber. Gente, algo bem legal também de comentar, né, sobre o Diário de Santa Faustina, que é o seguinte, assim, ó, ele é dividido por parágrafos. Aí, tipo assim, ó, os parágrafos em negrito são os parágrafos onde Jesus falava para Santa Faustina. E, tipo assim, as outras coisas normais são introduções, enfim, relatos, né? E aí, todos os dias, né, quem reza o terço de Santa Faustina, aliás, o terço da misericórdia, às vezes recorre aqui, né, Concílio do Espírito Santo, pede ali um parágrafo para ele e ele vai e orienta. Gente, fala muito ao nosso coração, sabe? E hoje o que eu peguei foi o parágrafo 208, que fala assim, é um escrito mesmo de Santa Faustina, né? Que fala assim: ó vós, pequenos sacrifícios diários, sois para mim como as flores do campo com as quais cubro os pés do amado Jesus. Eu às vezes comparo essas pequenas coisas com as virtudes heróicas, porque por sua continuidade exigem heroísmo. E era uma coisa que eu tava refletindo, né? Às vezes, os nossos sacrifícios parecem tão pequenos, né? Diante da grandiosidade de Jesus e de tudo que ele fez por nós. Só que, gente, as pequenas coisas, né, que nós fazemos repetidamente, elas se tornam hábitos, né? E que nos levam a alcançar as virtudes. Porque o que é a virtude? Nada mais é do que você fazer o bem diante de
das circunstâncias, diante das dificuldades, porém para isso você tem que treinar todos os dias. Eu escutei uma vez, né, em uma pregação que falava assim, ó, o bem, ele é treinável, porque muitas pessoas usam justificativos, né, que as coisas são más e tudo mais, só que o bem, assim como o mal, é treinável. Então que a gente possa treinar, né, o nosso coração, a nossa mente, para as coisas boas, buscar as virtudes, que isso é o que vai nos edificar, né, diante das dificuldades do dia a dia. Porque uma pessoa forte, antes dela ser forte, ela precisou resistir a pequenas coisinhas que iam acontecendo. Gente, eu ia jantar numa churrascaria hoje à noite. Porém, na churrascaria que eu ia, ela estava fechada. Eu achava que abria, né, domingo à noite, só que não. Então, fui obrigada a pedir uma pizza, né? Ó, gente, muito boa essa pizzaria onde eu pego, sabe? Tá uma delícia. E assim, vou me despedindo de vocês. Muito obrigada por você que assistiu até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, se de alguma forma edificou você as reflexões que eu trouxe aqui também, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal, curte, né, para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!